A Constituição Federal de 1988 foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte de 1987. Uma Constituição extremamente importante do pós-ditadura militar. Você que vai fazer vestibular da UNRV precisa saber. Por quê? Não podemos citar diversas coisas nesse vestibular. Por exemplo, a gente não pode citar várias correntes de sociólogos e teóricos, como também não podemos citar notícias. Então, talvez seja importante você saber alguns dados da Constituição para que você possa fazer a prova. E não só a prova da UNRV, como vários vestibulares têm esses critérios. Então, saiba a Constituição, porque ela pode citar, inclusive no Enem, como um ponto extremamente importante para a sua argumentação. Então, fique comigo, porque nós vamos hoje falar sobre a redação e a Constituição Federal. Quais artigos citar, Gabriel? Pois é isso que eu vou falar com vocês hoje. Mas antes, claro, não esqueça de se inscrever no canal, de dar um gostei, porque você vai gostar, cara. Pode ter certeza. Se você não gostar, no final você tira o like. Pode ser? Eu tenho certeza que você vai gostar. Outra coisa, ativa o sininho para você saber quando tiver um episódio novo, tá bom? Então, não esquece de compartilhar com seus amigos, tá bom? Para de ser egoísta, compartilha com seu colega, cara, porque quem não pode saber, né? Ele deve saber também. Então, vamos com a gente, vem com o tio, que a gente vai começar agora a falar sobre os artigos mais importantes. Reservei 5 hoje para falar com vocês. Primeiro, artigo 7º. Gabriel, peraí, você não vai começar com o artigo 5º? Vou falar dele também. Mas vamos começar com o artigo 7º. Por quê? Porque numa época da uberização do trabalho, numa época do neoliberalismo, numa época da gig economy, que é a economia baseada em aplicativos, e a gente tem aí a flexibilização das leis trabalhistas e o não vínculo empregatício, nós temos que falar, sim, sobre essa questão do artigo 7º. O artigo 7º, gente, traz os direitos dos trabalhadores, tá bom? Então, hoje nós temos uma atualidade muito presente com relação a isso, sobre tópicos do trabalho que estão sendo mudados o tempo todo. Então, você que vai fazer a redação, você precisa saber sobre o artigo 7º. Então, coisas que você pode colocar aqui para refletir, né? Para refletir sobre a precarização do trabalho, por exemplo, trabalhadores que não estão tendo mais direitos justamente por causa da gig economy, eles acabam não tendo acesso ao direito, por quê? Porque muitos acabam se vinculando a aplicativos, os aplicativos não são empregadores. Ele é visto como um empreendedor, e o empreendedor, quando fica doente, quando tem um acidente, ou acontece alguma coisa com o seu material de trabalho, sua moto, seu carro, ele acaba tendo que arcar com tudo sozinho. Entende? Então, falar sobre essa flexibilização é importante. Pejotização do trabalho. Ou seja, vários trabalhadores são pessoas jurídicas hoje. Ah, você é CLT ou PJ? Olha o tanto que isso está atual, gente. Então, falar sobre direitos dos trabalhadores é importante. O trabalhador tem que ter direito, tem que ter garantia, o trabalhador tem que ter registro. Quando está dentro da CLT, ele tem mais garantias. Gabriel, mas o cara quer ser PJ, isso é bom? Depende da situação. Às vezes pode ser bom também. Mas discuta sobre como que os PJs também têm que ter auxílio da lei para garantir os seus direitos, mesmo que mínimos, ok? Enquanto trabalhadores prestadores de serviço. Então, aqui eu não tô querendo te dizer no que você tem que trabalhar não, brother. Eu tô querendo te dizer que o artigo 7º, ele protege a classe trabalhadora e tem que proteger todos, e não só aqueles que estão registrados, tá certo? Temas que você poderia ter usado, ó, o impacto da tecnologia digital na educação, que foi aí, ó, o reflexo do mercado de trabalho, por exemplo. Gente, essa questão aqui da tecnologia digital na educação, você pode falar sobre como que hoje nós temos um impacto muito grande no mercado educacional, né? Sobre com a questão de professores que tinham que ter dado aula online durante o período da pandemia, ou que até hoje não conseguiram se adaptar aos novos contextos do mercado de trabalho relacionado à IA, relacionado a como utilizar as câmeras, né? Então, isso daí, você pode citar como que professores antigos ou professores que estão há mais tempo na carreira estão tendo essa dificuldade, precisam de formação, eles precisam de auxílio, não é verdade? Então, porque se eles não tiverem esse auxílio, eles vão ser precarizados e logo vão ser substituídos no mercado de trabalho. E isso acaba ferindo os direitos fundamentais desse trabalhador, né? Que você pode citar o artigo 7 para falar sobre isso, entende? Então, tá aí um tema importante. Um outro tema que você pode citar: caminhos para combater o trabalho infantil no Brasil. Gente,
é um outro tema importante que você pode citar, né? O trabalho infantil, ele tem que ser criticado fundamentalmente quando a gente fala sobre Revolução Industrial, a gente já tem essa questão, né? Porque quando a gente fala sobre Revolução Industrial, a gente fala sobre como que tinha trabalho infantil lá no século XIX e como que hoje em dia isso continua de maneira clandestina. Você pode citar o artigo 7º falando sobre como que nós temos que defender os direitos dos trabalhadores e das crianças também de terem o labor somente depois dos 14 anos, que é quando realmente ele pode começar a exercer atividades de pequeno porte, entendeu? Um próximo ponto aí, um outro artigo que eu acho interessante de citar, é o direito à educação. Esse dá pra citar em qualquer tipo de argumentação, cara, porque vocês o tempo inteiro citam lá nas propostas de intervenção como que a educação vai resolver as coisas, né? Citam Paulo Freire, com a educação a sociedade não muda, sem ela tampouco, né? A sociedade consegue se transformar também. Enfim, a frase é mais ou menos isso, não é exatamente isso não, mas é mais ou menos isso. Então você cita Paulo Freire o tempo todo, você cita ele como um pedagogo importante e continue citando, Paulo Freire é muito importante, mas saiba que quando nós falamos sobre essa questão do direito à educação, você pode citar esse artigo para não ficar na mesmice, tá entendendo? Porque Immanuel Kant fala sobre educação, porque as pessoas, elas mudam através da educação. A gente tem isso em diversos outros autores, que você pode citar Platão, Aristóteles e Sócrates, etc. Então, dá para você fazer a citação com o artigo 205 da Constituição, o direito à educação. Olha aqui, por exemplo, desafios para a formação de surdos no Brasil. Isso aqui, você tem que falar, os surdos, as pessoas com deficiência, os PCD, também têm direito à educação, de acordo com o artigo 205 da Constituição. Pronto, matou aí, ó. Né? Foi uma citação importante. Outra que você pode falar, democratização do acesso ao cinema. Gente, o cinema é também um veículo de educação, também é um veículo educacional. Então você pode falar que o direito à acesso à educação e a cultura que está na Constituição está associado diretamente à democratização do acesso ao cinema, né? Então, acesso cultural, acesso educacional, isso é importante, né? Como que a escola, ela também tem que estar o tempo todo sendo ligada ao cinema, sendo ligada às produções cinematográficas, como uma forma de ilustrar e de fazer os alunos terem imersão dentro dos assuntos que são tratados em sala de aula. Olha aí. Cara, dá para você citar em diversos assuntos diferentes o direito à educação. Basta você colocar como um ponto central da sua argumentação a educação em si, ok? Outro artigo que você já esperava que eu ia falar no início é o artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais. Gente, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, todos os países tiveram que ter isso aqui de alguma maneira. Por quê? O que são os direitos e garantias fundamentais? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Garantindo tanto aos brasileiros quanto aos domiciliados e residentes no país a inviolabilidade do direito de diversas coisas, a vida, propriedade, liberdade, saúde, segurança, um tanto de coisa. Você pode citar sobre a igualdade de gênero, né? O inciso 1º do artigo 5º diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. O artigo 5º criminaliza o racismo. O artigo 5º fala sobre função social da propriedade, vai falar sobre concentração de terras, função social da propriedade, como que a propriedade fundiária ela tem que ter função social cumprida, ou seja, tem que ser produtiva, senão ela tem que ser expropriada para fins de reforma agrária. Isso está em lei, tá? Isso está em lei. E aí, no caso, você pode citar isso para poder falar sobre e criticar a concentração de terras. Tá entendendo? Ou para poder defender a posse da terra, você pode falar que também há a garantia do direito de propriedade na Constituição. Artigo 5º e artigo 3º, né? A questão da inviolabilidade do direito à propriedade. Tá entendendo aí? Então, você pode argumentar de formas diferentes, usando o mesmo instituto. Compreendeu? Então, artigo 5º, muito importante. Aqui ele fala, principalmente, direitos humanos e cidadania, participação política, e combate a discriminações e desigualdades sociais. Temas, a questão do racismo, de 2016, e desafios para a formação de surdos também, muito importante, porque todos são iguais perante a lei. Sacou aí? Outro ponto que vocês podem pegar, artigo 6º, direitos sociais. Gente, direitos civis, direitos sociais são diferentes. Tá? Vamos entender a diferença? Direitos civis tem a ver com a relação do indivíduo com a propriedade e também com a relação uns com os outros.
Os direitos sociais são direitos que são básicos, que normalmente o Estado tem o dever de garantir a você, e que são direitos básicos de sobrevivência, de dignidade. Então eu vou colocar exemplos aqui. Direito civil, adquirir propriedade. Direito social, alimentação. Direito civil, inviolabilidade do direito à vida. Direito à vida, por exemplo, um direito civil. Direito social, direito à moradia. Entende? Então, eles casam entre si, porque o direito à propriedade está associado ao direito à moradia. Entende? Então, eles estão casados, mas eles não são a mesma coisa. Então, artigo 6º, se eu for falar sobre moradia, alimentação, for falar sobre saúde, né? Porque eu ainda tenho o direito à saúde, que eu vou citar aqui para vocês também, né? Mas a gente pode colocar também o artigo 6º como o direito à saúde. Quando se fala sobre trabalho, quando se fala sobre educação, tudo você pode colocar o artigo 6º. Então, se você esqueceu qual que é o direito à educação, que é o 205, você coloca o artigo 6º, tá? Lá no vestibular da UNRV vai te render pontuação. Na redação, pode confiar. Outra coisa, a gente pode colocar aqui em temas que já apareceram. Por exemplo, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Tema de 2015. Você poderia muito bem citar isso aqui falando sobre como que um dos direitos da mulher é o direito à segurança, que é um direito social também, tá? Tá dentro dos direitos e garantias fundamentais? Tá, mas é um direito social também, ok? Então, caminhando aqui para o final, mas não menos importante, direito à saúde, cara. Direito à saúde, artigo 196 da Constituição. Nós temos, a partir da nossa Constituição, a criação do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então, esteja ciente de que quando nós falamos sobre o SUS, nós estamos falando sobre uma instituição que ela foi criada a partir da Constituição de 88 e que ela é um modelo, referência para o mundo. Ah, mas o SUS, ele tem problemas. Tem. Entretanto, ele é um sistema extremamente importante. E quando nós falamos sobre essa questão do direito à saúde aqui, nós precisamos entender que é um direito fundamental. Tá dentro do artigo 5º, tá dentro do artigo 6º como direito social. E você pode citar o artigo 196 para ser mais específico. Entende? Várias bancas valorizam essa questão da especificidade. Então, temas que você pode citar isso. A questão da saúde mental, por exemplo. Hoje em dia, nós temos vários problemas relacionados à saúde mental. Hoje em dia, eu posso começar falando assim, as doenças mentais são um dos maiores males da sociedade contemporânea. O século XXI é marcado por doenças que não afetam mais somente o físico, mas também o cerne da mentalidade das pessoas. Um tópico aí, ó. E é função do Estado garantir, de acordo com o artigo 196 da Constituição, o direito à saúde dessas pessoas, incluindo a saúde mental. Olha aí, um tópico. É uma forma de você conseguir articular. Claro que você não precisa fazer exatamente da forma como eu fiz, né? Você pode conseguir ser mais sintético, mas é um tópico aí que você pode citar, é uma forma de você conseguir se destacar, ok? Então, esteja ciente que direito à saúde também é outro direito importante para ser colocado aqui numa possível redação aí, UNRV, ok? Ou qualquer vestibular que cobre sim, inclusive o Enem. Então, gente, nesse sentido, eu vou caminhando para o final. Eu agradeço muito você que ficou até aqui. Não se esqueça de compartilhar, ativar o sininho, de dar um gostei, de se inscrever no canal. E saiba, daqui para frente vou fazer vários episódios ajudando vocês nesse sentido. Coloca nos comentários o que você acha que você gostaria que eu colocasse, que eu fizesse episódios. Deixe sugestões que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então, muito obrigado pela sua presença até aqui e até mais.